Amém, gente. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Faz um tempo, estou um pouco enferrujada, mas glória a Deus, vamos lá. Cara, eu queria começar essa pregação com uma das coisas que eu senti de perguntar aqui para vocês essa noite. Você entende o porquê você foi chamado? Você entende que o seu chamado, ele está acima dos seus defeitos, ele está acima dos seus questionamentos, sabe? Não sei se você já se deparou com esses questionamentos. O que eu tenho a oferecer a Deus? Em meio a tantos defeitos, a tantas falhas, a tantos temores, sabe? Eu acredito aqui que não tem melhor do que ninguém para conhecer você do que você mesmo, a não ser Deus, que te conhece muito mais do que você mesmo. Mas fora isso, você que conhece você que conhece o seu íntimo, algo que seu amigo, algo que seu parceiro, sua parceira não pode conhecer. Eu queria saber se você hoje carrega essa dúvida em você. Será que eu consigo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Mas eu queria confrontar você, acima dessa pergunta, a gente refletir um pouco mais sobre os nossos tempos de hoje. Sabe, eu não sei se você percebe, é óbvio, não só porque a gente vê, mas porque se a gente lê a palavra, se a gente consome a palavra de Deus que Ele deixou pra gente, a gente sabe que os nossos dias, eles são rodeados por pessoas que falam falsas doutrinas, sabe? A gente consegue perceber hoje pessoas que buscam o evangelho até um certo ponto, até onde o seu ego é afofado. Não sei se você já conversou com uma pessoa assim. A pessoa, você conversa, isso não independe, tá? Independe dela estar há muito pouco tempo dentro da igreja, mas você percebe que ela é aquele tipo de crente que ele quer estar aqui até um certo ponto. Ele quer estar aqui até onde, literalmente, o seu ego é afofado. Ele quer estar aqui até onde ele tem conforto. Se esse lugar, não só a igreja física, pessoas, mas você conhecer a Cristo. Se você está aqui, eu creio que você está buscando uma vida com Deus e você está aprofundando isso em Deus. Você está se aprofundando em Deus. Você está conhecendo mais o caráter de Deus. Você está conhecendo mais quem Deus é. E conforme você vai conhecendo mais quem Deus é, mais você é confrontado com você mesmo. Mais você se depara com seus defeitos, você se depara com a glória, com a perfeição de Deus, e você olha para você e fala assim, caracoles, eu sou muito errado. E quando as pessoas normalmente atingem um nível de maturidade assim, de conhecer mais a Deus e se deparar com o tamanho defeito, sabe, não é fácil a gente reconhecer, caraca, eu sou muito ruim. Não é fácil. Principalmente se você é uma pessoa que eu acredito que você é uma pessoa que está aqui, que deseja isso, ser melhor. Você é uma pessoa que procura fazer o bem. Você é uma pessoa que procura ter boas intenções a fazer as coisas. Então a gente consegue perceber isso nos nossos dias, dentro e fora da igreja. Pessoas que procuram a Deus para ter um conforto. Aquelas famosas palavras, você consegue. Você, o pastor dele fala muito isso aqui, você é príncipe, princesa de Deus, você é isso, você é aquilo. E a pessoa está, amém, glória a Deus, eu sou imbatível, eu sou um super-herói. Mas quando se deparam com por que Deus criou as coisas que deixou para nós, por que Deus fez as coisas para serem do jeito que são, fogem com frustração. Não sei se você se lembra, veio agora isso, o jovem rico. Ele falou a Deus, Deus, eu conheço isso, eu conheço a sua lei, eu conheço ela de frente para trás, de baixo para cima, mas eu quero mais. E quando Deus falou, tocou no âmago do ser dele, ele se frustrou. Mas eu queria ler com você agora, eu não sei se eles vão conseguir projetar aqui, mas eu queria que você, se puder com Bíblia de papel, se não com a Bíblia no celular, abre em 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 6. Vamos lá, galera. Eu queria ler com vocês a respeito disso, daquilo que a gente encontra nos dias de hoje. Pessoas que buscam o evangelho
para pregar suas próprias doutrinas, pessoas que corrompem a palavra, eu queria contextualizar vocês com esse texto de 1 Timóteo 6, e a gente vai ler do 11 ao 16. E aqui, só para vocês estarem por dentro, a gente está aqui em cartas paulinas, e que a gente acredita que seja a última carta, né, que é a carta de Timóteo. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu sei até hoje, Paulo, está certa, professor? Essa foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu? Sim. E foi para Timóteo. E aqui, Paulo, ele está desesperado para que Timóteo se portasse como Paulo estava se portando, como embaixador do reino de Deus. E aqui ele está alertando Paulo sobre o que ele encontraria, os perigos, né, de homens que buscam as riquezas, das pessoas, dos falsos mestres que buscam falar das suas próprias doutrinas. Isso, como a gente vê hoje, nada novo. Mas eu queria ler isso aqui com vocês. Ele fala do 11 ao 16, ele fala assim: você, porém. E aqui Paulo vai combatendo. Ele veio descrevendo tudo o que ele não só no 6, mas no capítulo 5 também, ele vai descrevendo o que Paulo vai encontrar. E ele chega confrontando Timóteo. Paulo fala assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder, para sempre. Amém. Só um segundo. E é isso que a gente encontra. Paulo fala. A verdade é que as pessoas estão procurando algo para que elas sejam objeto de adoração e atenção. Porque, afinal, que tamanha loucura deixar o seu conforto e os seus problemas para focar no que realmente importa, Jesus. E a gente vê ele falando aqui para Timóteo: Timóteo, tome posse da vida eterna, combata o bom combate. E isso não está ligado a como você vê você mesmo. Isso não está ligado a você achar que você é uma boa pessoa ou não. Se você está fazendo certo ou não. Se você está pecando menos hoje do que ontem. Isso tudo é muito bom, para que você realmente seja mais parecido com Cristo. E o Espírito Santo, conforme a medida, ele vai te dando essa graça de ser aperfeiçoado. Mas Paulo, ele estava chamando Timóteo a ter uma visão. Timóteo, tome posse da vida eterna, combata o bom combate, para o qual você foi chamado. E você fez, eu acredito que a gente aqui também tenha feito, confissão, essa boa confissão na presença de muitas testemunhas. E ele fala: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a gente vai rodar hoje um pouquinho aqui as cartas de Paulo a Timóteo. Eu queria que a gente abrisse agora em 2 Timóteo 4. E a gente vai ler do 1 ao 5. E continuando aqui agora, nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai ler uma outra convocação que Paulo faz a Timóteo. Ele fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. E, gente, eu queria muito chamar vocês a entenderem cada palavra que está escrita aqui. Eu oro de verdade para que vocês estejam o coração aberto, sabe? Amém, vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo
e fora de tempo, quando você acha que você está bom ou não, no seu pior e no seu melhor dia. Eu não sei quem se lembra da pregação da semana passada do Vitor. Ele falou algo muito legal. Às vezes a gente acha que para estar aqui, para estar adorando a Deus, para estar servindo, a gente tem que estar no nosso melhor dia. Não, agora eu estou bem, então eu posso pegar o microfone aqui e cantar, eu posso pegar meu instrumento e tocar. Enquanto Deus chama a gente a entender, sabe, a graça é o suficiente, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é muito legal, sabe? Quantas vezes, eu falo por experiência própria, quantas vezes eu já subi aqui, nos meus piores dias para cantar, e eu assim, meu Deus, eu tenho que ir mesmo. E eu saí daqui extremamente renovada. Eu saí daqui com a minha esperança renovada. E Paulo fala exatamente isso. Ele está falando, Timóteo, quando você se posiciona, por que você foi chamado para fazer? A graça de Deus te renova e te fortalece. Pregue a palavra, isso 2, tá? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as fábulas, em outras versões falam. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. E nesse convite de Paulo a Timóteo, ele estava chamando Paulo a entender assim: Paulo, você vai ser perseguido. E, às vezes, assim, a gente estuda, vê a vida de Paulo. Cara, a vida de Paulo foi sofrida pra caraca. Ele sofreu muitas tentações. Não só tentações, mas sofrimentos, assim, sabe? Martírios, não só na carne, mas na sua alma. Sabe, quantas vezes a gente encontra alguns relatos de Paulo depressivo? E Paulo aqui estava nos seus últimos dias de vida e ele fala, pregue a palavra. E esse convite que Paulo fazia a Timóteo era para ele entender que ele seria perseguido. E às vezes por pessoas do seu lado. Paulo sofreu muitas traições de pessoas que eram companheiros de ministério dele. Então ele seria perseguido. E Paulo não fez questão de esconder a realidade para Timóteo. A dura realidade de viver uma vida com Cristo. Mas a palavra precisava ser proclamada, porque os trabalhadores eram poucos. Paulo também fala isso aqui em Timóteo. E agora eu quero ler com vocês ainda em 2 Timóteo, o capítulo 1, de 6 a 14. Amém. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Isso é muito lindo. Pois Deus, olha isso, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou a uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Olha o que Paulo está falando, ei, Timóteo, não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com quem a gente é. Mas ele fala, mas por causa da sua própria determinação e graça, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde
de os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, glória a Deus, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Isso é lindo. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A loucura do Evangelho é deixar-se esvair de si mesmo, porque não tem a ver com a gente. A real é que a gente, na caminhada, a gente se pega muitas vezes em muitos conflitos com a gente mesmo. Nessas mesmas dúvidas que eu questionei com vocês no início dessa pregação. Meu Deus, eu sou tão ruim. Meu Deus, eu sou muito mal. Meu Deus, eu estou cheio de complexos. Meu Deus, eu sou um dilema muito grande. Mas essa é a loucura do Evangelho. É deixar-se esvair de si mesmo, vendo a obra detalhada e planejada pelo Espírito Santo em nós, modificando o nosso ser com as medidas de Cristo. Tudo isso porque o nosso lar não é aqui. Nosso lar não é aqui. A gente não vai ficar aqui para sempre. E a gente esquece isso muito fácil, cara. É muito fácil a gente viver a nossa vida lá fora. Como se, meu Deus, eu tenho que conquistar uma casa, eu tenho que conquistar mais um degrau no meu trabalho, meu Deus, eu tenho que me casar, meu Deus, sabe quantas vezes a gente se pega não só com preocupações daquilo que a gente precisa ter nessa terra, mas, meu Deus, eu tenho que ser perfeita para poder fazer isso, meu Deus, eu tenho que estar nos meus melhores dias para ser, seja pelo que você foi chamado, para apóstolo, mestre, pastor, cantor aqui, né? Enfim, ministrar, tocar. Meu Deus, eu preciso estar nos meus melhores dias. Meu Deus, eu preciso estar na minha potência máxima para estar aqui. E, cara, não é sobre isso. Se você ainda carrega essa mentalidade, não é sobre isso. Nosso lar não é aqui. Nosso lar não é aqui. E tudo isso que a gente leu aqui em Timóteo, sabe, as cartas que Paulo fez a Timóteo, como eu disse, Paulo, ele não escondeu a realidade do Evangelho. Paulo disse, vai ser duro, você vai encontrar falsos profetas, falsos mestres, pessoas loucas que querem pregar algo para afofar o seu ego, para esconder essa realidade. Cara, é muito difícil. Eu não sei se você vê, não precisa você ver uma pregação, sei lá, de uma outra igreja qualquer, ou uma mega igreja, mas só você conversar com a pessoa do seu lado. Às vezes você vê, você fala assim, cara, essa pessoa está falando de Deus, mas ela só quer procurar Deus quando ela precisa. Exatamente para ser confortada, para viver uma vida de conforto. As pessoas estão loucas, literalmente. Loucura. Porque as pessoas não querem aceitar que é duro. E sabe, Deus tem falado muito isso comigo. Deus tem me confrontado a cada passo que eu dou. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para mim, eu estou olhando para a minha capacidade, ou eu estou olhando para o meu Deus, que foi Ele quem me confiou isso. Foi Ele quem me confiou o que eu faço, o que eu tenho. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu não preciso estar nos meus melhores dias para ser atuante no reino de Deus. E eu queria trazer um conforto e uma confiança ao seu coração, sabe? Nós somos amados por Cristo. Temos tudo o que precisamos em Deus. Ele é suficiente. Ele é um Pai que não deixará de te dar nada. E se essa também é a sua dúvida, meu Deus, como eu vou realizar o meu chamado? Meu Deus, como eu vou falar da sua palavra? Cara, eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir de novo. Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Paulo não falou assim, Timóteo, olha só, você tem que botar a sua melhor roupa, você tem que ajeitar esse problema aí, para depois você ir lá na igreja que eu estou te convocando para você ir, para você cuidar, para pregar a palavra. Cara, imagina se
Paulo tivesse que esperar Timóteo estar perfeito, pronto a esse ponto que nem Paulo era. Imagina se Deus tivesse que esperar Timóteo estar assim para cuidar de uma igreja. Meu Deus, a gente não ia estar aqui. O pastor Vanderlei não estaria aqui, cara. Porque a gente não vai ser perfeito. Não tem como. Mas não é sobre isso. Pregue a palavra. Deus, Ele dará tudo o que você precisa para viver o chamado que Ele tem para você. Deus, Ele não é um pai egoísta. Deus, Ele não é um pai... Se você, entende que você é filho de Deus, Ele não é um pai que retém, se sabe o que você precisa. Você tem o que você precisa para viver a convocação de Cristo à igreja. E se por acaso você sente que não tem, a Bíblia não só te encoraja, mas te chama a entender que a graça de Deus suprirá as faltas que você sente. Mas de uma coisa você pode ter certeza: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Da onde é isso? Aonde está escrito isso? O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Alguém chuta? Ninguém chuta? Salmos? Aonde, Salmos? Não vale você. (23) Salmos 23, 1. Aleluia! Glória a Deus! E, cara, não é uma palavra muito longa, mas é de fato aquilo que eu senti de trazer para vocês. O funil está menor. Cada dia que passa, o funil está menor. E fica mais difícil, a gente sente mais dores. E é exatamente isso que a palavra fala. É como, são dores de parto, aquilo vai se apertando. E você, às vezes, fica assim: meu Deus, como é que eu faço? Meu Deus, como eu falo? Meu Deus, como eu prego no meio de pessoas tão incrédulas? Mas é mais, você sente. Se você é sensível ao Espírito Santo, se você vive uma vida com Deus, você sente, cara, como as pessoas cada vez mais estão com o coração fechado. Cada vez mais só querem buscar. Cara, é muito fácil encontrar isso. Buscar, aquilo que simplesmente consolam, mas não confrontam. Não é evangelho. Não é evangelho. Mas se você se sente assim, se você não sabe, se você realmente sente: meu Deus, eu vivo nesses dias, mas eu sou capaz de, nesses dias, entendendo o quanto é difícil, eu sou capaz de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Eu queria ler com vocês para encerrar. Agora a gente estava no Novo. Eu quero ir lá para o Antigo. Porque isso é uma promessa que não é só para uma pessoa. Eu vou abrir em Josué, um texto muito famoso. Josué 1, de 1 ao 9. Deus não fala que Ele estaria com Paulo, com Timóteo, com Pedro, só aqui. Com seu povo, só aqui. Deus fala aqui também. E não só isso. Quando Deus Ele criou esse mundo, Ele passou por essas situações de ter que virar o rosto do seu povo, porque Ele não aguentava mais olhar o tanto de iniquidade que o povo estava cometendo, tanto de pecado. Deus já passou por uns bons bocados com o seu povo. Mas essa promessa é imutável. É tão imutável que nem isso parou Ele. Que nem o fato dele ter virado o rosto para o povo parou Ele. E aqui a gente vê, só para contextualizar, em Josué, Moisés tinha morrido e Deus estava indo chamar Josué. O Josué estava indo procurar onde Moisés estava e ele não sabia, foi procurar, né? E aí, de repente, Deus parou tudo que ele estava fazendo e falou assim: ei, cara, não adianta tu procurar, não. Moisés não está mais aqui, não. Agora, você imagina o tamanho do medo, do cagaço que Josué sentiu a se deparar com tamanha responsabilidade de liderar um povo. E não só isso. Você imagina as dúvidas que passavam no coração de Josué? Meu Deus, eu vou ter que assumir. Será que eu vou ser capaz de conquistar essa terra? Meu Deus, é muita gente. É uma terra muito grande. Canaã era muito grande. E aqui em Josué 1, eu vou ler de 1 ao 9, ele fala assim: palavras do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. E olha isso, Deus fez questão de reafirmar. Ó, se você está com medo que você não vai conquistar, você vai conquistar. Ele fala, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Aí ele questiona de novo. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Eu não estou aqui muito para enrolar vocês. Eu quero de verdade, de fato, passar aquilo que eu senti de Deus. O funil tá ficando mais apertado, mas a gente nunca teve um tempo tão propício para experimentar da bondade de Deus, para experimentar dessa palavra aqui, da força do Senhor, da capacidade dada pelo Senhor. Às vezes a gente fala, meu Deus, realmente é muita aprovação. Meu Deus, a minha alma está aflita. Meu Deus, eu não sei como eu vou falar, eu não sei orar, eu não sei como pregar, eu não sei como levar a tua palavra, Deus. Eu não sei confrontar os incrédulos. Meu Deus, como é que eu vou levar uma palavra que é tão dura para pessoas que não querem? Mas a ordem é uma só. Preguem a palavra em tempo e fora de tempo. E tenha certeza, esteja garantido com esse consolo de que nada lhe faltará, de que a força do Senhor estará sobre você, que a capacidade dada por Deus. E se você pudesse ler esse texto de Josué 1-9, leia para você, coloque seu nome. Que legal. Coloque seu nome, sabe? Imagina Deus falando isso para você. Samara, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, estará comigo, aonde quer que você andar, aonde quer que eu andar. Deus tem uma promessa para o seu povo. A gente sente isso, a gente sente que o Senhor está voltando. Não, a gente sempre tem que anunciar que Deus está voltando, mas é de fato, cada dia mais que passa, a gente estava no Encontro dos Adolescentes, né? A Lu não está aqui para mentir. Ela falou algo muito verdade, ela foi responder. Tipo, uma adolescente perguntou a ela, acho que sobre o fim dos tempos. Está realmente no fim dos tempos? Está no fim dos tempos. A gente ouve isso desde que a gente nasceu. Mas está, porque a cada dia que passa é um dia menos. Ou é um dia a mais para a volta de Deus. Depende da sua perspectiva. Mas, amém. Tenha esperança no seu coração. Que você saia daqui com a esperança renovada. E não só com a esperança renovada e o consolo do Espírito Santo, mas com o entendimento de que você precisa pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Perfeito não, porque você não vai ser, mas entenda, perfeito ou não perfeito. Se sentindo capacitado ou não se sentindo capacitado, pregue a palavra. Queria que você saísse daqui com essa certeza renovada e potencializada no seu coração, que Deus te cobrirá de tudo o que você precisa para vencer seus problemas, vencer esse mundo, seja perseguição, seja crises, seja idolatrias.
você terá a cobertura do Espírito Santo, que aperfeiçoará a sua caminhada e te dará a capacidade de levar o Evangelho a toda a criatura. Amém, gente. Eu queria